Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Namo Vishnu Padashta Buddha Simati Hridayananda Das Goswami Namine, Namaste Guru Sai Pranamidasya Prabhupada, Pramodaya Dustasiddhantanasi. Hare Krishna! Então nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, no 11º canto, 22º capítulo, no verso 8. Então, a gente começou esse capítulo na aula passada e a gente está falando sobre Sankhya. E começou com uma pergunta bem interessante de Uddhava, querendo entender as diferentes maneiras de apresentar Sankhya, porque como Sankhya é enumeração, então diferentes filosofias de Sankhya trazem diferentes números de elementos da realidade, variando de 6 até 27 e tal. Então ele quer entender como é que pode variar tanto, e Krishna tem explicado que essa variação não é uma contradição, senão que é uma maneira diferente de analisar a mesma coisa, ou seja, uma abordagem diferente que traz também uma resposta correta, e ele vai falar mais sobre isso nesse verso 8. Então vamos lá. Ekasmin api drishyante Pravishtani taranicham pushvasmin va parasmin va tatve tatvani sarvashaham ekasmin api drishyante pravishtani taranicham purvasmin va parasmin va tatve tatvani sarvashaham. Ekasmin, em um elemento, api, mesmo, drishyante, são vistos, pravishanti, entrados, itarani, outros, cha, também, purvasmin, num anterior, elemento causal sutil, tal como a presença latente do éter em sua causa, o som. Vá ou parasmin, ou num posterior, elemento produzido, tal como a presença sutil do som dentro do seu produto ulterior, o ar. Vá ou tatve, em algum elemento, tatvani, outros elementos, sarvashaha, nos casos de cada uma das diferentes enumerações. Tradução. Todos os elementos materiais sutis estão, na verdade, presentes dentro de seus efeitos grosseiros. Do mesmo modo, todos os elementos grosseiros estão presentes dentro de suas causas sutis. Pois a criação material ocorre devido à manifestação progressiva dos elementos, a partir dos sutis para os grosseiros. Dessa forma, podemos encontrar todos os elementos materiais dentro de qualquer elemento em particular. Então, Krishna está começando aqui a apresentar um pouco da resposta para Uddhava, ao mesmo tempo que ele está explicando um pouco do conceito de Sankhya. E você viu que ele introduziu aqui uma questão interessante, holográfica, de entender que o todo está nas partes. Você viu que ele falou, todos os elementos materiais dentro de qualquer elemento em particular, ou seja, o todo está na unidade, na parte também, e a parte está no todo. Bom, de novo, a gente falou um pouquinho na aula passada, mas para entender essa questão de Sankhya, vem sempre com a ideia do progresso, como que é criado, Quando até pergunta, a criação do universo. A criação do universo védico não é tão simples, não é tipo, no primeiro dia fez isso, no segundo. É um pouco mais complicado. Na verdade, assim, quando você pega a versão completa apresentada por Kapila Muni,
né, de novo, que é um avatar de Krishna, de outras eras, né, bem mais antigas. Quando você pega a apresentação completa de Kapila Muni da criação do mundo, aí é bem sofisticado do como é que vai a progressão dos elementos, qual vai da onde que sai o quê, surge daquilo surge o outro, aí daquilo vai começar a surgir. É bem complexo, assim, é até difícil de memorizar. Bom, mas a ideia básica, sim, dá para a gente pegar, e Krishna passou a ideia básica aqui. Eu falei na aula passada também, mas eu vou repetir. A ideia é que vai do sutil para o grosseiro. O que são essas palavras sutil e grosseiro? Sutil é o mais, né, mais fino, mais, né, não existente, assim, saindo do não existência, menos perceptível, é sutil. Grosseiro é o mais perceptível, entendeu? O que é o grosseiro? Tipo matéria, terra, né? Tipo, você pega a terra, tá ali uma pedra, entendeu? Então, imagina você ir de quase que um conceito, porque na cultura védica tinha aquela ideia, né, de Platão, da caverna da Sombra. Você sair de um conceito para um negócio totalmente lá, pedra, um negócio que você vai pegar, sabe? Tá lá, assim. Então a ideia da progressão é essa, vai do sutil e começa no sutil mesmo, num negócio chamado pradhana, né? O conceito da energia material antes mesmo de ter os gunas, que já é super sutil, né? Os gunas são como partículas subatômicas, né? O conceito assim, de toda a realidade ser criada dos gunas até a realidade material. Então a gente está falando de, né? Seria talvez um equivalente de você falar de partículas subatômicas. Então antes disso tem pradhana, então é mais sutil ainda do que um conceito de uma energia que vai virar uma partícula subatômica. Bem assim, quase que um ideal, e aí disso, né, vai vindo os elementos até você chegar em, sabe, os sólidos, né? Terra, que é chamada assim, você chegar nos sólidos. Então a ideia é essa, vai progredindo. E como vai progredindo, então fica aquela ideia que o resultado, né, o efeito está na causa. E também na causa tem o efeito, não é? É uma questão lógica. Então assim, se você tem um efeito, como a gente falou na aula passada também, do efeito tem na causa, mas também na causa tem um efeito. Então você pode, em qualquer momento, você vai ter, como é uma progressão, você tem em qualquer parte da progressão, você tem a história toda. Mais ou menos essa é a ideia, vê se você captou. Significado. Visto que os elementos materiais estão presentes uns dentro dos outros, há inúmeras maneiras de analisar e categorizar a criação material de Deus. Em última análise, contudo, o elemento importante é o próprio Deus, que é a base de todas as transformações e permutações do cosmo material. Como se explica no sistema de Sankhya Yoga do Sr. Kapila, a criação do mundo material acontece mediante uma progressão que tem início a partir dos elementos sutis e chega até os grosseiros. Pode-se dar o exemplo de que encontramos a existência latente do vaso de argila no barro e também a existência do barro no vaso de argila. Então, deu para entender? Né? Você tem um pote de barro, né? Então, um pote lá de cerâmica, então, ok, esse é o efeito. E o que causou isso? De onde que veio? Veio do barro. Então, do barro, a gente certamente consegue ver dentro de um vaso de cerâmica o barro. E, igualmente, no efeito, a gente encontra a causa. Num vaso de cerâmica, você vê que tem barro. Então, você pode ver a causa no efeito e o efeito na causa. Acho que deu para entender isso, né? De igual modo, um elemento está presente dentro do outro e, em última análise, todos os elementos repousam dentro da suprema personalidade de Deus, que está, ao mesmo tempo, dentro de tudo.
Por meio de tais explicações, deduz-se que a consciência de Krishna constitui a metodologia científica definitiva para compreender, de fato, este universo. Então, até a ideia toda de Sankhya, essa Sankhya não era só uma mera, ciência primordial, mundana, ela tinha a visão completa, holística da realidade. Então, a ideia de estudar a matéria, de enumerar os elementos da criação, era justamente para ajudar a chegar na causa última, na essência, ou seja, era uma maneira de encontrar o despertar espiritual analisando a realidade. É bem legal o conceito. E tem cientistas que trabalham assim, tem cientistas hoje modernos, no campo da física, de que for, que estão lá estudando, mas que eles estão querendo entender a realidade abertamente, eles querem ver, e aí, onde que isso vai dar, né? Então, é uma maneira de você chegar a Deus estudando, né? Você vai pesquisando e olha, acho que, aí você vai chegando no conceito. Aqui eles tinham apoio também dos textos, eles tinham a compreensão de Deus, então eles não precisavam ficar só na dúvida, eles tinham também como comprovar de outra forma. Mas a ideia é essa, que Deus seria a causa de todas as causas, da onde vem tudo mais. Então, de Deus, a causa original, aquele que não tem causa, porque quando a gente fala que tem essa regressão, você tem que parar no momento e falar, não, começa aqui, senão você fica com uma regressão infinita. E aí, dá um nó, dá um tilt, dá um erro, dá um loop, não resolve. Então, quando você faz esse tipo de regressão, você tem que ter um ponto de partida. E o ponto de partida, para a gente não ter regressão infinita, é Krishna, é Deus. Então, Deus é a causa original de todas as coisas, e aí de Deus vai surgindo a realidade, tanto espiritual quanto material, e do material vai surgindo desse jeito, blá, blá, blá. Por isso que é tão importante, assim, numa boa, ter essa compreensão de Deus, para ter uma análise, como falou aqui, para de fato compreender este universo. Porque quando você descarta Deus, você fica com um buraco, tudo bem. Você fala, não, eu vou descobrir depois. Tá, ou não, Mas você fica com uma lacuna na teoria, na visão da realidade, porque, como a ciência moderna hoje, e começou no Big Bang, mas e antes do Big Bang? Tinha outro universo, ok, mas o que tinha antes desse outro? Entendeu? Aí tem uma regressão infinita, mas você não está explicando da onde que veio essa matéria que compôs o universo, da onde que veio as leis da física que regem esse processo todo, e está faltando, aí fica uma lacuna. É só, logicamente, isso assim não tem para onde correr, é só quando você aceita, não, tem Deus, e aí daí a gente pode então começar. Até eu me lembro de uma palestra assim, bem legal que eu vi de um físico, ele falou assim, não, a física eles só pedem para você acreditar num único milagre. O único milagre que você tem que acreditar é o Big Bang. Aí o resto tudo explica, mas esse milagre não tem explicação e não querem falar, Então a gente não precisa. Você pode, já que você vai ter que acreditar em algum milagre, então acredita logo em Deus. E aí, com isso, com essa base, você vê que fica até mais racional, faz mais sentido toda a explicação da realidade. Quando você aceita a existência de Deus e da alma, a gente vai ver mais para frente, porque em Sankhya, 2 dos elementos cruciais é Deus e a alma. E é só com esses 2, aí o resto tudo faz sentido. E se você tira isso, fica lacunas fundamentais. Da onde começou tudo, da onde vem tudo, não tem resposta. O que é consciência? Não tem resposta. Então fica lacunas gigantes na compreensão da realidade. Por isso que Sankhya é bem legal, realmente é uma opção verdadeiramente inteligente, racional para a compreensão da realidade. Verso 9. Portanto, sem considerar qual desses pensadores está falando, nem se em seus cálculos eles incluem os elementos materiais dentro de suas causas sutis anteriores, ou então dentro de seus produtos manifestos subsequentes, aceito suas conclusões como autorizadas.
porque sempre se pode dar uma explicação lógica para cada uma das diferentes teorias. Então ele volta a dizer, olha, então devido a essa questão de a causa está no efeito, o efeito está na causa, vamos considerar que todas essas explicações diferentes das enumerações, essas diferentes maneiras de categorizar a realidade, todas elas eu considero como corretas. Significado: embora inumeráveis filósofos, a partir de diferentes pontos de vista, possam descrever racionalmente a criação material, ninguém pode aperfeiçoar o próprio conhecimento sem a consciência de Krishna. Um intelectual não deve, portanto, ficar falsamente orgulhoso apenas por ter apurado uma verdade específica dentro do mundo material. Nesta passagem, o Senhor afirma que quem segue o caminho védico da análise, sem dúvida, terá muitas realizações a respeito da criação material. Em última análise, contudo, ele deve tornar-se devoto do Senhor Supremo e aperfeiçoar seu conhecimento em consciência de Krishna. Verso 10. Porque alguém que tem estado coberto pela ignorância desde tempos imemoriais não é capaz de efetuar sua própria autorrealização, deve haver alguma outra personalidade que tenha conhecimento concreto acerca da verdade absoluta e possa revelar-lhe este conhecimento. Bem importante esse verso, um conceito lógico, você vai ver que faz todo sentido, bem importante, quase que um pilar assim, do conceito todo do yoga, da presença de Krishna, tudo. Então presta atenção. Porque alguém que tem estado coberto pela ignorância desde tempos imemoriais, então, ou seja, eu, você, todos nós aqui, cobertos pela ignorância, ou seja, a gente está aqui confuso, perdido, não sei quem eu sou, ora eu acho que eu sou isso, um sapo, um rei, não sei o que, uma mulher, um semideus, eu estou aqui, né, desde tempos imemoriais, voltando aí, milênios e yugas e eras e mais eras e até outras criações universais, eu estou perdidaço, né? Há zilhões e zilhões de vidas. Então, eu estou perdidaço. Então, alguém que está assim, coberto pela ignorância, perdidaço, desde sempre, para facilitar aqui a linguagem. Quem está perdidaço desde sempre não é capaz de efetuar sua própria autorrealização. É óbvio. Eu estou perdidaço aqui, completamente iludido. Não sou eu que vou sozinho. Agora entendi tudo e me tornar autorrealizado. Não funciona. Não funciona. Não importa, assim, você pode ser super bacana, você pode ser super inteligente, você pode ser o Sr. Brahma, sabe, gênio, QI de bilhões, você pode ser uma vida, você pode ter trilhões de anos de vida, ter um QI, bilhões de QI, não importa, não dá para você sacar sozinho. Então, o que ele diz? Deve haver alguma outra pessoa que tenha conhecimento concreto acerca da realidade última, da verdade absoluta, e possa revelar-lhe este conhecimento. Então isso é bem importante. Krishna fala na Bhagavad Gita algo parecido, lá no capítulo 4 da Bhagavad Gita, verso 34, que ele fala que, olha, você tem que buscar um guru. Apesar de ele estava lá falando direto, ele estava sendo o guru de Arjuna, e, né, o supremo guru, guru de todos os gurus, o próprio Krishna, mas ele fala, você tem que buscar um conhecimento de alguém que já viu a verdade. Quem já viu a verdade, ele pode então passar para você. E essa ideia toda, de todo o trabalho, param, é assim que funciona.
E começa onde? Começa com Krishna, porque está todo mundo perdidaço. Então, a única pessoa que pode trazer mesmo a coisa é o próprio Deus. E todo o conceito de Deus vir, o Avatara. Não só Krishna, mas outros em outras épocas, em outros locais. Todo o Bhagavatam narrando a vinda de Deus em diferentes momentos, em diferentes sociedades, em diferentes espécies. Por que isso? Porque chega uma hora, se perdeu esse conhecimento, lembra que Krishna fala na Bhagavad Gita? Yoga nashta parantapa, perdeu-se esse yoga, esse conhecimento da autorrealização. Perdeu. Então, já que perdeu esse conhecimento, eu estou vindo novamente. Porque quem que vai ser a pessoa com conhecimento concreto acerca da verdade última? Se perdeu, perdeu. A quem que vai vir? Não tem outra pessoa mais. Tem que vir Deus pessoalmente. Deus tem que vir de novo. Aí Krishna vem. Então Krishna veio 5.000 anos atrás. Perdeu-se, então estou vindo. Até agora, as pessoas perguntam, quando é que vai vir outro? Não precisa, a gente está aqui. Que lenda, tá rolando ainda. Yoga Nashta Parantapa não aconteceu de novo ainda. A gente está mantendo a tocha acesa. Passaram-se 5.000 anos da vinda de Krishna, né? Mais de 5.000 anos, a tocha está acesa, estão aqui. Está aqui, vocês estão aí participando, a gente está aqui compartilhando o conhecimento. É meu conhecimento? Não. É conhecimento do meu mestre espiritual? Não. É conhecimento do meu mestre espiritual? Não. É conhecimento de Krishna. E aí os mestres foram passando, tudo bem aqui, eu estou passando para vocês. Mas não é meu. Como Prabhupada compara o conhecimento a uma manga madura. Ele fala, não, você tem uma manga madura lá no topo daquela mangueira gigante. Se joga lá de cima, vai espatifar, vai estragar a manga. Mas se um vai passando para outro, aí chega em você a manga perfeitinha. Ele fala assim, falando do Parampará. Então sim, estou passando a manga para você. Mas eu fiz a manga? Não. Meu mestre espiritual fez a manga? Não. Prabhupada fez a manga? Não. Quem fez a manga? Krishna. A manga é o conhecimento de Krishna. Então, o conhecimento perfeito está vindo. Esse é todo o nosso conceito. Por isso que não adianta, eu vou pegar a pessoa, aquele... Nem o avatar, a alma, não adianta. O avatar, a alma também não vem com conhecimento. Quem conhece meu trabalho já viu, se não conhece, depois pergunta. O avatar, a alma, também não aparece com conhecimento completo. Ele só pode trabalhar com o que tem. Mas Jesus, ele só pôde trabalhar com o que tinha, ele só repassou o que tinha para ele ali, fez o melhor, perfeito, devoção perfeita, uma alma de luz, tudo bem, perfeito. Mas ele não pode trazer, ele não pode, pessoal, agora eu vou te falar aqui todo o conhecimento aqui, vou te falar de yoga, reencarnação, de Krishna, de Bhakti. Não pode, porque não tinha. Não tinha. E Jesus aparece entre os judeus, mais ou menos com umas ideias que estavam rolando na época lá, e é isso que ele pode passar. Ele não pode chegar, não, olha só, pessoal, tive um insight, recebi, muda tudo aí, porque agora é outra história. Anota aí, começa a escrever, eu vou te narrar uma Bhagavad Gita aqui rapidinho para vocês, sabe? Não, em aramaico aqui, anota aí que eu vou, não. Entendeu? Krishna tem que vir. Aí quando você pega de Krishna, por isso que eu sempre volto para Krishna. Toda hora você pega o conhecimento, volta para Krishna. E às vezes vão, jogo de telefone, vai colocando uma coisa ou outra e tal. Não, peraí, mas qual que é o original? Então quando eu passo para vocês, eu estou sempre, o que é o original aqui? Vamos tirar tudo que é supérfluo, que às vezes vai acumulando, são 5.000 anos, vai acumulando umas coisas. Vamos passar o original. Essa é a diferença. Essa é a diferença que a gente está fazendo aqui. Estou te passando o original, você está pegando aquela manga original. Muitas vezes você vai em Guru indiano, aí tem 5.000 anos de cultura indiana, vai acumulando. Aí o pessoal está lá, a cultura mais ou menos, aí vai passando tudo junto. Como muito dia hoje em dia, as pessoas, cristianismo, a pessoa vai lá, o pastor vai falar um monte de coisa achando que está falando de Jesus, ele não está, ele está trazendo um monte de bagagem cultural que foi sendo acumulada desde Jesus. Então, praticamente, o que ele está falando tem pouquinho do original lá. Igreja Católica, Evangélica, tem pouquinho do original.
Porque estão passando um monte de coisa que foi sendo acumulada, que qualquer historiador pega lá e analisa, isso aqui foi aqui, isso aqui foi aqui, isso aqui foi assim, era assim antes, agora ficou assim. Coisas que parecem básicas, conceitos, né, de acreditar em alma, de inferno. Mas é assim, Jesus... Não, Jesus não ensinou isso. Mas aí você está ensinando uma coisa, achando porque foi acumulando. Porque não tem esse cuidado de ir na fonte. Eu tenho esse cuidado. De passar para vocês da fonte. Na verdade, esse cuidado veio já com o Prabhupada, o mestre espiritual do meu mestre espiritual. Meu mestre espiritual teve mais cuidado ainda com isso, aparando assim, até com mais assim, coisas, né, do veículo cultural indiano, foi tirando para sobrar a essência. E aí fica bem legal, e com essa essência a gente pode, né, aí fica perfeito. Então é isso, você tem que ter, você tem que receber, e aí você pode se tornar realizado. Mas você não está perdido na ignorância, assim, há zilhões de vidas, como é que você vai agora? Eu posso porque eu estou recebendo conhecimento perfeito. E vocês estão recebendo conhecimento perfeito, então vocês também podem. Entendeu? Se torna fácil o processo, não é complicado, o processo em si não é assim, é só você ter o processo. Uma vez que você tem, aí tudo bem, tem um processo de aplicação e tal, né? Você tem que levar a sério, mas não é tão difícil, não é tão complicado e tudo faz sentido porque está vindo a versão original. Bom, vamos ler o significado. Embora o Senhor tolere diferentes métodos de avaliar as causas materiais dentro de seus efeitos e os efeitos materiais dentro de suas causas, não pode haver especulação alguma a respeito dos dois elementos espirituais encontrados neste universo, a saber, a alma individual e a superalma, Deus. O Senhor Krishna afirma claramente neste verso que a entidade viva é incapaz de efetuar sua própria iluminação. O Senhor Supremo é Tattva Gya, onisciente, e Jnanadha, o mestre espiritual do universo inteiro. Sri Uddhava mencionou que alguns filósofos descrevem 25 elementos e outros 26. A diferença é que os 26 elementos incluem uma categoria separada para a alma individual e uma para a alma suprema, o Senhor Krishna. Ao passo que os proponentes dos 25 elementos, de modo artificial, fundem as duas categorias transcendentais de Jiva Tattva e Vishnu Tattva, ocultando a supremacia eterna da Suprema Personalidade de Deus. O conhecimento baseado nos três modos da natureza material não pode elevar-se à plataforma transcendental, onde a personalidade de Deus existe como desfrutador supremo das eternas variedades espirituais de forma, cor, sabor, sons musicais e casos amorosos. Os filósofos mundanos apenas são arremessados entre o gozo e a renúncia materiais, sendo vítimas da percepção mayavada impessoal. Da verdade absoluta, eles não podem alcançar o refúgio da personalidade de Deus e por isso não conseguem compreendê-lo. Porque se consideram supremos, os tolos filósofos impersonalistas são incapazes de apreciar que na plataforma espiritual exista serviço amoroso. Rejeitando a todo custo a subserviência à personalidade de Deus, os impersonalistas acabam dominados pela potência ilusória do Senhor e sofrem as misérias da existência material. Os Vaishnavas, por outro lado, não invejam a personalidade de Deus. Eles aceitam alegremente seu abrigo e supremacia
E dessa maneira o Senhor em pessoa se encarrega de seus devotos e os ilumina, enchendo-os com sua própria bem-aventurança transcendental. O serviço espiritual ao Senhor Supremo está, pois, livre do desapontamento e da repressão do serviço material. Verso 11. De acordo com o conhecimento no modo material da bondade Sattva-guna, não existe diferença qualitativa entre a entidade viva e o controlador supremo. Imaginar semelhante diferença qualitativa entre eles é especulação inútil. Olha só. Significado. Conforme certos filósofos, existem 25 elementos, entre os quais se estipula uma única categoria para a entidade viva individual e o Senhor Supremo. O Senhor declara que semelhante conhecimento impersonalista é material. Jnanam cha prakriter guna. Pode-se, todavia, aceitar tal conhecimento para estabelecer a identidade qualitativa do Senhor Supremo e das entidades vivas que se expandem dele. Então, o que é isso? Qualitativa. A gente usa a expressão quantitativa, qualitativa. Então, a visão, tecnicamente, a filosofia que a gente aceita não é nem Advaita. Advaita significa sem dualidade, um só, que é o impersonalismo. É tudo igual, Deus, alma, absolutamente igual. Esse é Advaita, a gente não aceita essa ideia, ele sabe que está errado. O outro conceito é Dvaita. Não, dualidade, é totalmente diferente. Deus, alma, nada a ver, diferença, não dá nem para comparar, não tem nada a ver. Dvaita, duas coisas. Também a gente não aceita. Você fala, mas vem cá, você não aceita que é um, não aceita que é dois? Como é que fica? Então, é no meio. É tecnicamente chamado de achintya, inconcebível, bheda abheda tattva, ou seja, igual e diferente. Achintya, porque fantasticamente é difícil de entender, mas sim, igual e diferente simultaneamente. Então essa é a compreensão que nós temos. Então você tem a alma e Deus, somos iguais, sim, somos diferentes, sim, ao mesmo tempo. Então é meio inconcebível. Você fala que uma coisa é igual e diferente ao mesmo tempo, é difícil de conceber, você precisa de uma explicação. É inconcebível no sentido que, se não explicar, é difícil de captar. Se alguém fala para você, não, tem duas coisas, elas são iguais e diferentes. Ou é igual ou é diferente, Mas então como é que funciona isso? Igual qualitativamente. O que quer dizer isso? Que nós somos dois, a alma e Deus são transcendentais. Eles não são feitos dos gunas. Eles não são dessa matéria, ok? Vamos usar a linguagem assim mais poética, divinos, Deus é divino? Claro. A alma é divina? Também. Então nós somos centelhas divinas, do todo divino. Então, divino, transcendental, Brahman, ok. Então somos todos Brahman, somos todos transcendentais, somos todos divinos, não materiais. Ok? Então, nesse sentido, somos iguais. Mas diferentes. Aí eles falam assim, então, quantitativamente diferente. Por quê? Porque Deus é o todo infinito, E nós somos infinitesimais. Então, eles falam assim, é como você pegar um brinco de ouro e a mina de ouro. São iguais? Os dois são de ouro. Só que o brinco de ouro é um pouquinho de ouro e a mina de ouro é aquela fonte inesgotável de ouro. Então, você tem igual e diferente simultaneamente. Então, essa que é a ideia do igual e diferente. Nós somos transcendentais, mas Deus é a fonte de tudo, é infinito em sua grandeza e inexaustável, e nós somos infinitesimais. Então, é por isso, igual qualitativamente, diferente
quantitativamente. Ok. Os materialistas às vezes acreditam que existe um Espírito Supremo no céu, mas também pensam que os seres humanos são idênticos e seus corpos materiais são idênticos a seus corpos materiais e por isso estão qualitativa e perpetualmente separados do Senhor Supremo. O conhecimento da unidade qualitativa do Senhor com a entidade viva, como se descreve neste verso, refuta o conceito materialista de vida e estabelece, em parte, a verdade absoluta. Sri Chaitanya Mahaprabhu descreveu a situação real como Achintya Bheda Bheda Tattva. O controlador supremo e as entidades vivas controladas são, ao mesmo tempo, idênticos e diferentes. No modo material da bondade, percebe-se a unidade. Ao progredir mais rumo à fase de Vishuddha Sattva, ou a bondade espiritual purificada, a pessoa encontra variedade espiritual dentro da unidade qualitativa. Então, vou repetir. Ao progredir mais a fase de Vishuddha Sattva, Vishuddha, super Shuddha, limpinho, Sattva, Sattva, absolutamente purinho, Vishuddha Sattva, ou bondade espiritual purificada, a pessoa encontra variedade espiritual dentro da unidade qualitativa. Então, tudo Brahman é tudo divino, ok. Uma coisa só? Sim, mas quando você avança mais, você vê que dentro dessa igualdade qualitativa de tudo ser espiritual, transcendental, Brahman, dentro disso há a variedade. Que aí sim se entende a diferença das diferentes almas, as diferentes formas de Deus, a diferença entre Deus e a alma e toda a variedade de atividades e coisas da realidade transcendental. Completando seu conhecimento acerca da verdade absoluta. As palavras na vilakshanam anvapi afirmam com muita audácia que a entidade viva individual é incontestavelmente parte integrante do Senhor Supremo e una com Ele em qualidade. Refuta-se, desse modo, qualquer tentativa filosófica para separar do Senhor Supremo a entidade viva e negar sua eterna servidão amorosa ao Senhor. A especulação que leva à conclusão de que a entidade viva tem existência independente e separada do Senhor é descrita aqui como apartá, inútil. Apesar disso, o Senhor aceita a teoria dos 25 elementos como fase preliminar na evolução do conhecimento espiritual. Ok, vamos encerrar por aqui, né? Um papo assim, cabeça, super legal. Espero que vocês estejam captando e aproveitando essa mensagem, essa discussão filosófica mais profunda. Que Krishna abençoe todos vocês com muita inteligência espiritual para absorver esses conhecimentos. Hare Krishna.